Boa noite, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria aqui de estar compartilhando um texto, e esse texto ele se encontra em Mateus 25, a partir do versículo 14. É um texto muito conhecido, como a parábola dos talentos. E, inclusive, há pouco tempo eu vi, alguém comentando até comigo a respeito de que ouviu uma pregação, e essa pregação, o cidadão ao qual estava pregando, converteu tudo isso aqui para bens materiais, para prosperidade financeira, e na verdade isso aqui nada tem a ver com prosperidade financeira, e nós vamos olhar isso daqui à luz das Escrituras. Eu já vou lendo o versículo e comentando, que a gente ganha tempo com isso. Vamos lá. Mateus 25, a partir do versículo 14, que começa dizendo assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Necessariamente aqui, de quem que ele está falando? Quem foi esse homem que partiu da terra e que homem foi esse que entregou os seus bens aqui para alguém na terra? Em outras versões está assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Nessa versão aqui está dizendo dessa forma, Li duas versões diferentes. E o que acontece? Quem foi esse homem que saiu da terra? Quando a gente vai em Marcos 16, vamos dar uma olhada lá para que não fique com as minhas palavras. Em Marcos 16, no versículo 17, vamos lá, Mateus e Marcos. Marcos 16, no versículo 15, para ser mais exato, o que ele diz aqui, E disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui foi o próprio Jesus que disse. Nesse momento ele estava sendo assunto aos céus, depois dele ter dito isso daqui. Então o que ele fez? Ele confiou seus bens a alguém. Ele deixou a terra, como o versículo aqui de Mateus 25:14 começa dizendo. Ele deixou a terra e confiou seus bens a alguém que ficou aqui. Ou seja, os seus servos. Então, e qual foram esses bens? Os dons. Então, os talentos que está sendo dito aqui são os dons. Vamos lá, versículo 15, E aí deu 5 talentos, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Versículo 15. Então, veja bem, ele deu aqui a um 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Então, o que acontece? Necessariamente o Senhor, ele só vai te confiar algo de acordo com a sua capacidade. Não que ele precise da sua capacidade, mas ele sabendo do que você é capaz, ele te entrega somente aquilo que você é capaz de realizar. Então, em hipótese alguma coisa que você possivelmente está querendo desistir, é porque você está sendo fraco, não porque o Senhor te deu uma carga além do que você possa suportar. Porque ele não faz isso. Porque se ele fizer, ele estaria errado. E como o Senhor não erra, então, veja bem, ele deu 5 para um, 2 ao outro e 1 talento ao outro. Assim como ele usou Paulo de uma forma, ele usou Pedro dessa mesma forma. Tendo em vista que Paulo era um homem com uma cultura, muito estudioso, muito estudado, Hoje vamos dizer assim que Paulo deveria ter faculdade, e Pedro, a Bíblia relata que Pedro era iletrado. Porém, a primeira pregação que Pedro fez, quase 3.000 almas foram convertidas. E na segunda já foi quase 5.000. Entendeu? E tendo em vista que Pedro era iletrado e Paulo, como ele tinha mais coisas que o Senhor poderia aproveitar em Paulo foi usado durante muito tempo, durante várias cidades. E quantas almas foi convertidas através da pregação de Paulo por vários lugares a qual ele passou? Quantas pessoas, quantos discípulos o próprio Paulo estabeleceu, de acordo com as suas viagens? Então, nós vemos que Paulo era um homem muito estudado, Pedro não tinha estudo nenhum. E mesmo assim o Senhor usou os dois de maneira poderosa, de forma que eles entraram para a história. Então, os talentos aqui, se nós formos aqui agora, vamos no versículo 15, palavra talento. Vamos ver o que a palavra talento diz aqui. Talento
vem do grego talanton, né? Que é aquilo que é pesado, talento, né? Um peso que varia de diferentes lugares e tempos. Outra tradução, ó. Soma de dinheiro que pesa um talento e que varia em diferentes estados, de acordo com as mudanças das leis e que regulamentam o dinheiro. E nesse caso aqui, tendo em vista que Cristo ele nunca se importou com o dinheiro de ninguém, que tanto que aquela viúva que gastou todos os seus haveres para se curar, e enquanto ela tinha dinheiro, Cristo não passou por ali. E se fosse de forma para que Cristo mostrando que nós temos que arrancar dinheiro de quem precisa de alguma forma ser ensinado, ou até mesmo de uma cura, como muitas as igrejas da mídia ensinam e pregam por aí, não é assim que eles fazem? Que tem que ser através do dinheiro. Como tem o R.R. Soares, por exemplo, ele diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. E eles dizem que quem não dizima é roubador, e logo não herdarão o reino do céu. Resumiu a salvação em dinheiro, ou seja, o Deus é tão corrupto que ele aceita os teus 10%. Se você é assalariado, quanto que é 10% de um salário mínimo? E Deus vai te dar a sua salvação por causa desses 10%. Veja bem como é que resume o sacrifício que Cristo fez na cruz, que não foi nada tem a ver com dinheiro, né? Então aqui, ó, outra tradução para a palavra talento, ó. O talento ático era igual a 60 minas áticas ou 6.000 dracmas. Ou seja, na época, uma dracma era referente a um dia de trabalho de um soldado romano. Para você ter mais ou menos uma ideia do que era um dia de trabalho de um homem, de um trabalho digno, né? Que era um soldado. Então você veja bem, para ter uma ideia mais ou menos quanto que valia. Agora, ó, outra tradução. Um talento de prata em Israel pesava cerca de 45 quilos. Talento de prata. Quanto que custa um talento de prata? 45 quilos. Quanto que está a grama da prata hoje? Só para você ter noção de quanto que ele ganhava. Entendeu? É aqui, ó. E um talento de ouro em Israel pesava cerca de 91 quilos de ouro. Quanto que está o grama do ouro hoje? Tá entendendo? Então, Cristo aqui, ele não estava tratando de dinheiro nem de prata, porque ele não mostrou aqui se o talento era prata, se era ouro, mas ele estava mostrando que o que ele estava entregando era algo muito valioso. E o que era valioso? O poder de Deus. É disso que ele está falando aqui. É o poder de Deus. Desculpa. Embora a palavra seja talento, ela seja referente a dinheiro, mas não é de dinheiro que Cristo está tratando aqui na parábola dos talentos. Tanto que, na nossa tradução hoje, né, na língua portuguesa, talento representa dom, a sabedoria, algo assim que a pessoa faz com muito louvor, ou seja, um técnico em alguma coisa, é um talento, né? Como, por exemplo, a voz de cantar, isso é um talento. Tem a ver com dinheiro? Muitos, embora usem a sua voz para ganhar dinheiro, entendeu? Mas então, na língua portuguesa, busquem essa palavra na língua portuguesa para vocês verem o que quer dizer talento, entendeu? Talento é um dom, é algo que alguém recebe. E justamente o que eu citei em Marcos 16, do versículo 15 adiante ali? Justamente o talento, os dons a qual Cristo deixou com o povo quando ele saiu da terra, quando foi assunto aos céus. Ele saiu e deixou o talento na mão do povo. E para que servia esse talento? Ao decorrer aqui da palavra nós vamos entender. Ó. E tendo ele partido, versículo 16... E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Veja bem, o que recebeu 5 talentos, granjeou outros 5 talentos. Ou seja, se você recebeu os dons, né, de acordo assim como Paulo recebeu uma grande função, de acordo com que a sabedoria que ele tinha, né, a instrução dele, que Cristo usou a instrução de Paulo, assim como usou também Pedro sem nenhuma instrução. Então, Deus não quer, precisa de capacitados, ele precisa de pessoas que obedeçam às Escrituras, obedeçam o que ele manda. É isso que ele precisa somente. Então aqui, ó, esse homem recebeu os 5 talentos, ou seja, recebeu 5 dons de Deus e saiu em busca de outros para trazer para o reino de Cristo. É isso que é os talentos que ele está falando aqui. Porque quando, na verdade, eu compreendo as Escrituras e passo à frente para aquele que necessita, eu estou ensinando a palavra. Se eu estou ensinando a palavra e esse outro receber e praticar, o nome disso é santificação. Através dessa santificação, claro que você santificado, como diz Hebreus 12:14, você verá a Deus.
Porque a Bíblia fala sobre isso. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, você praticando as Escrituras, isso santifica. Santificou, passa a ser morada do Espírito. Passando a ser morada do Espírito, você recebe os talentos, ou seja, os dons. Recebendo os dons, você vai buscar outras almas. Está granjeando os talentos para trazer para o reino de Cristo. Nada tem a ver com dinheiro do que ele está falando aqui. É só trazer para o entendimento do que Cristo quer. Se o Evangelho fosse para alguém crescer financeiramente, eu acho que o símbolo do Evangelho muitos aí usam como cruz, não é isso? Então, se o símbolo do Evangelho fosse para crescer, não seria uma cruz, porque cruz é sinal de vergonha. E só passaram por cruz os piores, a pior tipo de pessoa recebeu esse castigo de cruz. E Cristo levou isso. E por que ele era o pior? Não. Porque ele pagou a nossa dívida, a nossa conta. O que ele recebeu lá naquela cruz era para mim, era para você. E Cristo pagou essa conta. Então, se o Evangelho fosse para crescimento, o símbolo deveria ser uma escada, ou um avião, não sei, algo dessa natureza, para mostrar que é para você crescer financeiramente, alguma coisa dessa forma. Não uma cruz. Cruz é sinal de sofrimento. E o que Cristo falou? Porque quando ele chamou a gente, quando ele nos chamou, melhor dizendo, para pregar o Evangelho junto com ele já avisou que não seria fácil. O caminho seria árduo, espinhoso, apertado, a porta é estreita. Ele avisou, ele deixou claro. Então por que hoje ainda pessoas insistem em inverter o que Cristo ensinou, né? Ganhando dinheiro ou tentando arrancar dinheiro de alguém? São discípulos, filhos de Judas, os que fazem isso. Porque Judas, lá atrás, ele viu a possibilidade de ganhar um dinheiro através de Jesus. E hoje não é exatamente o que o povo está fazendo? Porque todo mundo criticou Judas. Entendeu? Mas Judas teve um peso, né, pelo que ele fez com Cristo, a ponto de ele se enforcar. Se ele tivesse se arrependido, eu creio que Cristo teria aceitado ele novamente ali. Porém, ele se enforcou. E a Bíblia fala o quê? Para quem tira a sua própria vida. Está compreendendo? Mas hoje, se pessoas ainda veem no Evangelho a forma de ganhar dinheiro, de ficar rico, e induzem outros assim, por quê? Se cumpre 2 Timóteo 4,2. Porque por não suportarem a sã doutrina, criarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Ou seja, esse homem que só prega contra o pecado, que eu tenho que abandonar o mundo, que eu tenho que abandonar o materialismo, o consumismo. Eu não vou sair daqui, eu vou para aquela outra igreja ali que ali é mais fácil. O homem ali prega que eu tenho que ficar rico, que eu sou filho do rei, e que o Senhor quer que eu fique rico, que eu prospere, que eu curto o melhor da terra. Não é isso que as igrejas têm pregado? E o arrependimento? E o abandono? Entendeu? E Tiago falava sobre isso. Todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. E todo aquele que se constitui inimigo do mundo, esse é amigo de Deus. O que é amigo do mundo? É os prazeres mundanos, as concupiscências carnais. Mas hoje, o povo de Deus, por não estudar, não examinar as Escrituras, não compreende nem o que é uma concupiscência carnal. Porque muitos compreendem hoje que concupiscência carnal é relativada ao sexo, quando na verdade não é. Concupiscência carnal é tudo aquilo que é relativo à carnalidade. Entendeu? Por exemplo, não ler Bíblia, carnalidade. Não ter uma vida de oração, carnalidade. Deixar de fazer qualquer coisa, é pecado ir à praia? Não é. Mas você deixar de fazer o teu trabalho de Deus para ir à praia, passa a ser pecado. Tá entendendo? Você acaba se tornando uma idolatria. Mas vamos voltar para o foco aqui. Então, ficou claro, né? Que esse homem recebeu 5 talentos e foi buscar outros 5 talentos. Certo? Versículo 17. Ó, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ou seja, ele tinha um menor potencial. E por ele ter um menor potencial, ele só trouxe 2. Deus não estipulou regra para ninguém. Mas ele mandou fazer. Ide pregar o evangelho. Isso é para todo aquele que se diz servo de Deus. Ide, a função ide não é só para alguns, são para exatamente todos os que se dizem servos de Deus. Mas a maioria hoje não prega a palavra. E a função ide da maioria do povo hoje que se diz de Deus está até comprometida. E por que está comprometida? Porque uma vez, o dom de Deus é um dom de ciência, de sabedoria, vem das Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, a tua função ide já fica comprometida. Porque você não consegue falar da palavra de Deus
Simplesmente porque você não conhece. O teu coração não está cheio. E a Bíblia também fala, se não me engano, em Lucas 6,45, que a boca só expressa do que o coração está cheio. Do que você tem enchido o seu coração? Você tem enchido o teu coração da palavra de Deus? Se não, é por isso que você não consegue pregar. Você tem dificuldade para pregar, você não compreende. E detalhe, é muito triste, mas a maioria dos crentes, do povo que se diz de Deus, 20 anos de igreja, fala aí, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas Provérbios 1,23 diz ali, ó, convertei-vos pela minha repreensão. Aí, então, derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito, vírgula, e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, regra básica para você entender as palavras de Deus é ter o Espírito Santo de Deus, que só vem depois da conversão. Então, se o crente hoje está lendo as Escrituras e não está compreendendo o que está escrito, sou eu que estou falando ou é a Bíblia que falou? Que para compreender você precisa do Espírito. Porque o Espírito que inspirou, ele tem que estar em você para te ajudar a interpretar, te ajudar a entender. Porque se não tiver em você, você não vai entender. Então aqui, ó, como exatamente, Paulo foi muito usado durante uma região muito grande, assim, ó, muito grande. Se vocês olharem um mapa bíblico, você vai ver as cidades a qual Paulo andou e as dimensões quilométricas do que ele fez. É muito longe, entendeu? Mas Pedro, sem nenhuma letra, também foi usado em Atos 4. Inclusive, esse texto eu acho ele maravilhoso e vale até a pena a gente ressaltar ele aqui. Porque veja bem, ó, em Atos 4, aqui a partir do versículo 7, ó. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder e em nome de quem fizeste isso? E então Pedro, ó, que era analfabeto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro estava cheio do Espírito Santo. E olha só, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel. Ele estava falando com a liderança, os mesmos que mataram Jesus. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Olha aí. Se um homem analfabeto, como é que ia ter sabedoria para poder dissertar um texto tão lindo como esse? Espírito Santo que fez isso. Olha só, ainda continuou. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores. A qual, ó, vós, edificadores. Então ele estava falando com o povo de dentro, a liderança. A liderança, a mesma liderança corrupta daquela época, é o que está hoje aí no meio, liderando essas falsas igrejas que está diante do povo aí. Que o povo acha que para ser salvo tem que frequentar a igreja. Mas não precisa conhecer as escrituras, né? Eles limitam o sacrifício de Cristo à frequência a uma igreja. Mas é isso que a Bíblia fala? Aonde está escrito que eu tenho que frequentar uma igreja para ser salvo? O que eu preciso é me santificar. João 17 fala sobre isso. Santificai-vos, né? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que santifica é a verdade. Verdade é essa que o crente não conhece. Mas o crente é bem complicado. A maioria dos crentes hoje são até antissemitas, né? Eles não gostam dos judeus. Mas deveriam aprender com os judeus. Porque judeu com 12 anos, qualquer judeuzinho de 12 anos lá, já dá sacode em qualquer teólogo desse aí da vida. Porque eles conhecem a Bíblia de cor. Do Deus que eles dizem amar. Aí o povo critica os judeus, mas Jesus Cristo era judeu, gente. Entendeu? E ainda vejo muitos batendo no peito dizendo que, eu sou gentio. Eu não sou gentio. Se uma vez convertido a Cristo, deixei de ser gentio. A palavra gentio vem do paganismo e a idolatria. Como é que eu posso fazer parte de uma igreja gentílica se eu recebi Cristo na minha vida? Então, fica aí a dica. Cuidado até com esse negócio de dizer da igreja gentílica. Mas vamos lá. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Ou seja, para ser Cristo é o nome, para ser salvo, aliás. É o sangue de Cristo, sacrifício de Cristo. E como eu mostro que eu estou crendo no sacrifício de Cristo? Quando eu nego as minhas concupiscências, as minhas vontades para viver as de Cristo. Quando alguém me perturba, eu também tenho vontade de enfiar a mão dentro da cara. Eu tenho. Quem não tem? Eu não tenho não. Como é que não tem, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo se irrita, todo mundo se explode. Mas por que eu não faço? Porque a Bíblia fala para eu não fazer.
Quando alguém me calunia, me irrita, dá vontade de eu ir lá e tomar uma decisão com a minha própria mão. Mas por que eu não faço? Porque a Bíblia fala para eu não fazer. Então eu nego as minhas vontades para viver de Cristo, porque Cristo mandou que fosse assim. Entendeu? E tanto que ele fala o quê? Quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, ele manda você ficar triste? Manda você ir lá dar uma surra? Manda você pagar alguém para dar uma coça? Ou ele fala o quê? Exultai, ou seja, fique alegre. Se estão te caluniando, mas também tem muito hoje, inclusive eu conheço alguns aí, dos crentes que dizem que estão sendo perseguidos, mas por sua preguiça, por sua safadeza, por sua desonestidade, e falam que é perseguição do evangelho. É porque eu sou crente. Não é não. Inclusive, há pouco tempo eu fui na oficina buscar o meu carro, inclusive tinha um rapaz lá conversando, falou que ele faz negócio com qualquer tipo de gente, menos com crente. Olha que horrível isso. Inclusive um pastor está devendo dinheiro a ele, pegou dinheiro com a juros, que ele é, mais ou menos ele é um tipo de agiota, e estava lá o pastor pegando dinheiro com ele. Meu Deus do céu, aonde nós fomos parar? Isso muito me preocupa, porque a Bíblia fala que ai daqueles por quem vem o escândalo. E aquele homem lá, possivelmente, ele não vai se converter. Por quê? Ele acha que Deus é o culpado desse povo ser assim. Safados, bandidos, falsos profetas, que estão escondidos atrás das escrituras e enganando os mais simples. Mas o homem enxergou quem ele é. E ele vai pagar. Se aquele homem for parar no inferno, futuramente alguém ele não se converter e for lançado nas trevas exteriores, esse povo que deu esse mau testemunho, e não foi um só que ele falou não, tá? Uma mulher, um homem, tá? Falou um montão, inclusive mora tudo aqui perto de mim. Entendeu? Se esse homem for lançado nas trevas por causa desse testemunho desse povo, eles vão pagar. Eles vão ser... vai ter um lugarzinho especial reservado para eles. Mas vamos voltar para o nosso texto aqui, que muito tem nos acrescentar ainda, ó. Voltando aqui para Mateus 25, no versículo 18, que continua dizendo assim: mas o que recebera foi, olha só, ele foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja bem, ele recebeu umzinho. E em vez de ir buscar, o que ele fez? Ele enterrou, escondeu. Né? Em outras versões vai estar escondeu, outra vai estar enterrou. Esse escondeu aqui, ele vem do grego apócrypto, né? A palavra grega que está por trás do escondeu, que quer dizer esconder, ocultar, manter em segredo. Se a gente já entendeu dos dons, e um dos dons é a sabedoria da palavra, ciência, dom de cura, né? O discernimento de espírito, são tudo dons de Deus, certo? E se estamos falando de talento, e esse homem foi lá, cavou, escondeu, manteve em segredo esse talento, o que ele estava fazendo com o que Deus deu para ele? Então, hoje tem muito crente que não prega para o outro. E vai uma pergunta. Esse ano, não precisa nem responder para mim, mas quantas almas você já ganhou para Cristo? Seu trabalho está sendo bem desempenhado? Está dando testemunho? Está lendo Bíblia? Está ensinando a Bíblia para alguém? Está conduzindo alguém para Cristo? Seu trabalho não é converter ninguém. Longe de mim falar isso. Porque o trabalho de ninguém aqui. Deus não nos deu essa função de converter ninguém. Mas ele deu a função id, que é pregar o evangelho. Mas para pregar o evangelho você tem que conhecer as escrituras. Tem que saber do que está falando. Tem que pesquisar, tem que buscar. Não fica só raso, não. Mas aí o crente hoje tem medo das águas rasas, mas quer nadar nas águas profundas. Entendeu? Não quer entender de fé, não quer entender de Bíblia, mas quer entender de arrebatamento, quer entender do que está escrito em Apocalipse. Mas como se o princípio da fé, o início da fé, você não aprendeu? Você tem que começar a nadar nas águas rasas até chegar ao profundo. Então vai a dica, aprenda o que é fé, porque a Bíblia fala, em Romanos 10, acho que está no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Gente, então para estimular até fé também é um dom. Entendeu? Mas esse dom só vem quando você ouve. Entendeu? Mas o crente às vezes tem fé na fé. Entendeu? Não tem fé em Deus. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Ó, fé na fé. Não tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Entendeu? Mas quando é que eu tenho fé em Deus? Quando eu nego as minhas vontades para viver as dele. Deuteronômio 28, até o versículo 15, fala de uma relação total. De bênçãos totalmente condicionadas a quem obedece. Tudo vale bem para você se você obedecer. Mas no versículo 16, adiante de Deuteronômio 28, vai lá ver. Um monte de maldição que vão perseguir aquele que desobedece. E nós temos aí vários casos na história. Na Bíblia, só olhar a Bíblia aí. O povo do passado. Entendeu? Por exemplo, o pessoal fala de Salomão.
Ah, que Salomão foi isso, Salomão foi aquilo. Mas vai ver o que Salomão passou. Vai ver o que Salomão passou por conta da sua desobediência. E Salomão já começou desobedecendo, todo errado. Que logo no início, assim que Deus falou com ele, em 1 Reis 3, ele já começa desobedecendo a Deus, casando com a filha de Faraó. Já desobedeceu a regra de Deuteronômio 7, onde fala que não era para se casar com as estrangeiras. E a filha de Faraó era uma estrangeira. Sem falar que em Deuteronômio 17, resumindo assim, ó, Israel nem tinha rei ainda, era época de juízes. Né? Israel, quando vocês tiverem um rei, que esse rei não tenha muito ouro, muito cavalo e muita prata. Salomão tinha uns 13 demais, só a mulher tinha 1000. E aí? Como é que eu fico diante disso? Já era um prenúncio de Deuteronômio 17. Então, ó, fica de olho no rei que vai vir. Era o que Deuteronômio 17 estava falando. Mas o povo só fala bem de Salomão, né? E as mancadas que ele deu? Eu acho que os erros de Salomão têm muito mais a nos ensinar o que ele viveu. O que eles dizem que foi bom. A riqueza, né? Salomão era um cara que era frustrado. Era um playboyzinho frustrado, né? E tendo em vista de onde que Salomão veio, né? Mas o nosso foco aqui não é esse. Então vamos lá. Então aqui o que recebeu ele foi e enterrou. E tem muita gente que enterra. Porque acha que não tem que pregar, eu não consigo falar, eu não consigo pregar. Ah, aquele irmão é chato, aquele irmão é isso. Não interessa, vai lá e fala. Vai que a última chance que essa pessoa está tendo é por você e você deixa de falar. E se você olhar em Ezequiel 3 ali, se eu não me engano, em versículo 18 adiante, ele fala que quando você vê um justo no caminho de impiedade, você não o advertir, e ele vir a morrer, e quem vai colocar a pedra de tropeço é o Senhor, e ele vier a morrer, cobrarei de ti esse sangue. Então o Senhor está prometendo que vai cobrar o sangue de você que não pregou para aquele justo que está no caminho de impiedade. Não justo, um justificado. Porque nós não somos justos. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, sacrifício de Cristo. Então, Cristo já fala ali. Se você vê um justo no caminho de impiedade, vai advertir, vai lá pregar para ele. Porque se ele se perder e você vendo isso tudo e não falou nada, ele vai cobrar de você esse sangue. E ai de ti cair na mão de um Deus vivo. Mas também, no versículo 20, continua dizendo assim, semelhantemente, né? Primeiro, aliás, perdoe-me, no versículo 17, se não me falha a memória, ele começa falando de um ímpio, que você tem que pregar para o ímpio, né? E sim, vendo o ímpio no caminho de impiedade, e você não advertir, e ele vier a morrer, quem vai colocar a pedra de tropeço é o Senhor, e ele vai morrer, e você não advertiu, tu vai pagar essa conta, esse sangue vai cair no teu sangue, tu vai pagar, vai ter que dar conta dessa alma. Ou, quem mandou você não pregar para aquele fulano lá, tá vendo? Tô lançando ele nas trevas exteriores porque você, se dizia meu servo, não pregou para ele. A culpa é tua. Possivelmente, eu não posso afirmar, mas se ele vai cobrar de você, para onde você pode ir, possivelmente. Porque o que tem valor para o Senhor realmente não é o dinheiro, não é o talento, não. É a alma. Entendeu? Então ele vai lançar uma alma no inferno porque você não pregou? Imagina como a tua conta vai ficar alta. E no versículo 20 ele continua dizendo assim, ó, semelhantemente, vendo um justo... Olha só, primeiro ele mandou você pregar para um ímpio, depois ele fala semelhantemente, ou seja, tudo que se aplicou a um ímpio se aplica ao justo, ou seja, a um que se diz servo de Deus. Ah, mas tem que pregar sim. Pessoas foram feitas para amar, mas o pecado foi feito para condenar. Então nós temos que julgar sim. Tá lá, ó. Se eu não me engano, João 7,24 fala o quê? Não julgai pela aparência, mas julgai pela reta justiça. Então, pouco me importa se é credo não, né? A raça, ele é preto, branco, gordo, magro. Pouco me importa. Mas eu tenho que pregar. Certo? Eu não posso escolher quem pregar. Mas aí, veja bem. Ele fala semelhantemente, vendo um justo no caminho de injustiça, e você não o avisando, e eu colocar uma pedra de tropeço sobre ele, e ele vier a morrer, cobrarei de ti esse sangue. Então, esses dois versículos, esse texto que eu falei, me ensina que eu tenho que pregar para crentes e não crentes. E hoje, o povo que mais tem dado mau testemunho, lembra a história que eu acabei de contar aqui? É um pastor aqui pertinho de mim, mora aqui para trás, na minha casa. Entendeu? Tá dando mau testemunho. Inclusive para um ímpio. Sem falar, imagino que ele já deve ter feito na igreja dele. Né? Então, aí você fala, mas eu não posso julgar. Mas quem foi que mandou você julgar? Aí vem aquele texto de Mateus 7. Ali fala que realmente, no primeiro versículo, fala para não julgar. Mas lê o contexto dele para tu ver o que fala.
Ali me ensina a identificar alguém que está pecando. E eu tenho que mostrar a ele, à luz das escrituras, que ele está pecando, que ele está errado. Mas isso é à luz das escrituras, em amor, tá? Não é condenando a pessoa, mas eu tenho que condenar a sua prática. Tipo, a pessoa está traindo, sei lá, o que está fazendo, não pouco importa. Mas eu te mostro aqui à luz das escrituras que você está errado, te convido a sair, me ofereço a estender a minha mão a você, entendeu? E te ajudar para você sair desse caso. Mas se você quiser permanecer, eu não posso andar junto com você, eu não posso compactuar com você. É isso que tem que ficar claro. Então esse texto ali já me ensina a pregar para crentes e não crentes. E aqui, ó, mas o povo diz que não pode julgar, né? Aí deixa a pessoa viver ali. E engraçado, se não pode julgar, se você for olhar lá atrás, as coisas passadas são sombra do futuro, certo? O que Natan fez com Davi mesmo, hein? Natan foi lá, contou uma parábola para ele, Davi falou, digno de morte é esse homem. Não é isso? Foi o que Davi falou, foi o que Natan. Quer dizer, Davi mesmo que falou. Digno de morte esse homem, que morra e restitua 4 vezes mais. Ou seja, já mandou matar, que Davi era assassino. O outro também que era bem problemático, mas o povo só vê a parte boa de Davi, né? Mas tinha um coração perdoador e tinha um coração voltado para Deus. Por isso ele tinha a palavra... Davi é o único cara na Bíblia que tem um título antes do nome. Rei Davi. Ó, é o único. Rei Davi. Por quê ele ganhou o direito desse título? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Percebia que fez besteira? Caía de joelho na hora e ia se arrepender. Vou buscar arrependimento com o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Certo? Mas por um momento Davi errou, todo errado, foi lá, aprontou aquela história toda com Batseba, Urias e tal, acabou usando as engrenagens do carro para matar Urias e ficar com a mulher dele, todo errado, não foi? Natan foi lá, mas ele achou que estava tudo certo. Natan foi lá e Natan fez o quê? Condenou o pecado dele. Automaticamente Davi ficou chateado? Não. Esqueceu até Natan. Senhor, pequei contra ti. Já entendeu que ele estava errado. Então, por um momento, por conta dos pecados a qual ele realizou, cegou a visão dele, a ponto de Natan ter que ir lá falar com ele. Isso me ensina o quê? Que eu tenho que pregar para os crentes, porque às vezes eu mesmo posso estar cego por causa de algum pecado. Isso pode acontecer. Por isso que eu preciso de cada um de vocês de pé para que possa me ajudar a seguir a minha trajetória. A salvação é individual e intransferível, né? Pessoal e intransferível, a salvação. Mas eu preciso de cada um de vocês para me ajudar a seguir nesse caminho. Entendeu? Salvação é individual, mas a gente precisa um do outro. Para a gente se alertar, para a gente se ajudar. Porque a gente nunca retém todo o conhecimento, a gente sempre precisa de alguém. Ontem mesmo eu estava lidando com um rapaz que ele é muito sábio, muito entendido, e ele falou, poxa, Leandro, eu não sabia disso. Muito humilde até da parte dele, meu amigo Adalberto Bernardes, até, de São Paulo. Entendeu? Muito humilde da parte dele, porque é um cara que é muito sábio e abriu a boca para falar que não sabia. E a gente vai aprendendo assim. Quer dizer que eu sei mais do que ele? Não. Entendeu? Não é isso. Mas no momento, eu pude ajudá-lo. E não é assim que tem que ser? A Bíblia fala sobre isso. Mas vamos lá. Então aqui ficou claro, ó, que o que recebera um cavou na terra e escondeu, ou seja, manteve em segredo. Tem muito crente hoje mantendo em segredo a palavra de Deus. Tem muito crente hoje que na verdade nem mostra ser um servo de Deus, porque são verdadeiros agentes secretos do céu, porque ninguém conhece esses homens. Não dá testemunho, não fala nada, não prega a palavra, aí vem uma pessoa chorando, não vai lá e não estende, não apresenta Jesus para essa pessoa, entendeu? É o que ele está falando aqui, é o que recebeu um talento, é a mesma coisa. Então vamos lá, versículo 19. E, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles, ou seja, tu vai prestar conta, entendeu? Tu vai prestar conta. Veio muito tempo depois. Esse muito tempo depois também representa a volta de Cristo, né? Porque... antes ele saiu da terra, certo? No início do versículo, lá no 14, ele saiu da terra. Agora ele está voltando. Também, meus irmãos, ele pode voltar para você hoje, porque a gente não sabe se a gente vai morrer. E se a gente morrer hoje, a gente vai prestar conta hoje. Porém, alguns de nós podemos estar vivos na volta de Cristo, e eu creio que será, não se tardará muito, né? Alguns de nós estaremos aqui e veremos isso, alguns de nós contemplaremos isso com nossos próprios olhos. E o que acontece? A gente vai ter que prestar conta. É o que ele está falando aqui, ó. Ele veio ajustar as contas. E veja bem, olha só como é que isso aqui agora começa a doer muito mais. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Veja bem, os 5 talentos que o Senhor me deu, eu fui lá e busquei mais 5 almas.
Necessariamente não é um número exato. Pode ser 5.000, 500.000, pouco importa. Mas você foi fazer o que o Senhor mandou. Você multiplicou os dons. Por quê? Hoje, se eu tenho o dom de explicar, e se eu ensino a palavra para outros e esses outros aprendem, não vai ser só eu explicando. Vai ser mais alguém. E nesse caso aqui, como ele voltou com 5, na verdade passou a ser 6, né? Mais ou menos assim uma simbologia, tá? Entendam isso. Que o brasileiro tem sérios problemas de interpretação. Que nesse caso aqui, ó, é 1 que pregava. Quando ele voltou, voltou com mais 5. Então eram 6 que estavam pregando. E é isso que o Senhor quer. Multiplicar os servos dele aqui na terra para alcançar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus. Então vejamos aqui, ó. E nisso, o que apresenta? Ó, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Esse texto aqui, o povo já entende que se você der um pouquinho, o Senhor vai te colocar muito, porque eu sou fiel no pouco. Qual é o pouco? O meu dízimo, a minha oferta, e sobre o muito o Senhor vai me colocar, entendeu? Então isso nada tem a ver com dinheiro. Você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por quê? O pouco, porque nós vamos viver aqui na terra. E o muito que ele vai colocar é a vida eterna. Tanto que ele fala aqui, ó, olha o que esse homem recebeu. Entra no gozo do seu Senhor. Então ele não está falando aqui em hipótese alguma de bens terrenos. Está mandando entrar no gozo do seu Senhor. E o gozo do nosso Senhor é aqui na terra ou é outra? Para você receber o gozo do Senhor, você tem que estar morto. A maior promessa, a maior bênção que vem da parte de Deus para os homens, é necessário você morrer para receber. Morrer em Cristo, tá? Não basta só morrer. Morrer não. Morrer em Cristo, para você vir receber essa bênção, que é a salvação. Então vejamos aqui, ó. O nome disso é galardão, né? Porque ele falou o que aqui? Ó, o Senhor lhe disse. Quem foi o Senhor que está dizendo? O próprio Cristo. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, o nome disso é galardão. E o galardão, ele tá relatado, quer ver, ó? Apocalipse 22. Apocalipse 22, no versículo... Apocalipse 22... 12, que diz assim, ó. E eis que cedo venho, olha só, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a obra dele, entendeu? Isso é galardão, tá? Não é prêmio para ser salvo, não. Galardão é outra coisa. Então, veja bem, segundo a sua obra. Então, como aqui, esse homem trabalhou muito para Jesus, que ele ganhou os 5 dons e foi buscar mais 5... Então ele ganhou o seu galardão, de acordo com a sua obra. E isso vai ficar característico agora no outro versículo. Ó. Então aproximou-se o que recebera... peraí, só um minuto que eu me enganei aqui. Ó. 21. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Perdoa, gente. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. 22 era o que eu queria. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. E eis com eles ganhei outros 2 talentos. Aí olha o que o Senhor... Ele ganhou 2 e voltou com mais 2. Veja bem que o Senhor não o criticou pelo que foi lhe confiado. Mas veja bem, ele foi lá, trabalhou e trouxe mais 2. Olha bem. 23. E disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, a mesma coisa que o que trouxe 5, né, melhor dizendo, o que trouxe 2 também ouviu do Senhor. Ele também foi recebido e também foi galardoado. Então, veja bem, a regra básica aqui
Não é você se matar por aquilo que você não pode nem deve fazer. Então, cada um na sua função. A função dele foi 2, ele permaneceu nas 2 funções aqui, né? Os talentos dele, melhor dizendo, ele desempenhou de acordo com o que o Senhor deu. Então, não tenta colocar a coisa onde não dá para você, porque o Senhor sabe da sua capacidade. Mas isso também não quer dizer que você vai ficar estacionado, não. Porque o dever de conhecer as Escrituras é o dever de cada um, entendeu? Então, mesmo com pouca responsabilidade, pouco talento, pouco coisa proveitosa, né? Que o pessoal bota talento como dinheiro, mas aqui talento no idioma português, né? De acordo com o dicionário brasileiro, talento é um dom. E o Senhor não cobrou dele porque ele trouxe só 2. O Senhor falou que era um servo bom e fiel. E ele entrou. Assim como Pedro ganhou as suas almas sendo iletrado, Paulo também ganhou as deles tendo bastante estudo. Está compreendendo? E da mesma forma o Senhor não teve acepção de pessoas, nem para um nem para outro. Ele fez da mesma forma. Aí agora vem a parte que é a pior de todas, ó. Ganhei outros 2 talentos. 23. E disse-lhe ao seu senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. O gozo do Senhor, vai um deverzinho de casa para alguém aí depois, né? Para todos nós, melhor dizendo. Entendam, tentam ler e buscar o entendimento em Hebreus 4. Isso vai jogar até por terra aquela história do sábado, né? Que o sábado, na verdade, a pessoa acha que é o descanso porque o Senhor descansou. Ué, se ele é Deus, como é que ele ficou cansado a ponto de descansar? E o descanso ali foi só um erro de sinônimo, de tradução, que na verdade ele não descansou, ele só indicou, ele parou a obra, só indicou que ele já havia terminado. Só isso. Mas leiam lá em Hebreus 4 que vocês vão entender o que quer dizer o sábado. Não entrarão no meu descanso. Onde é o descanso do Senhor? Gozo. É a mesma coisa que está falando aqui. Então, deverzinho aí para vocês entenderem. Leiam Hebreus 4. Dando segmento aqui, ó. 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse ao Senhor: eu conhecia-te, que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu. Ou seja, ele ouviu, né? O talento, ele ganhou tudo aquilo ali, mas não passou para frente para ninguém. E olha o que ele recebeu por isso. Então hoje, não se fique na zona da preguiça não, naquela zona de conforto não. Levante, vai estudar a palavra, vai buscar aquela alma que precisa, ajude alguém, incentive alguém, exorte alguém. Porque até hoje o entendimento do povo está errado a respeito de exortar. E exortar não é brigar. Desculpa. Exortar não é brigar. Exortar é estimular. Entendeu? É empurrar para frente, é ajudar essa pessoa, estimula ele a ler a Bíblia, estimula a ter uma vida de oração, estimula a ter uma comunhão com Cristo. Exorte. É isso. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. E respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. E devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Olha bem. E quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Isso aqui já fica complicado. Por quê? Banqueiro e juro. Juros, se eu não me engano, em Salmos, é condenado pelo Senhor. Só que lá muita gente não compreende porque a palavra lá está usura. Aquele que empresta com usura. O Senhor condena. Entendeu? Então, como é que ele está mandando você deixar com dinheiro para você receber com juros? Então, para você ver que embora as traduções aqui tragam dizendo que é dinheiro, mas na verdade não é. O Senhor não trata de dinheiro com ninguém. Por exemplo, aqui, ó, lá em Isaías 55, no versículo... Deixa eu abrir aqui. Isaías 55, versículo... Isaías 55, versículo 1. Aqui, ó. A todos vós o que tendes sede, vinde às águas. O que são as águas? A água na simbologia bíblica é a palavra. Tem sede o quê? A sede de Amós 8,11. Então, vinde às águas, vinde a palavra. Aqui, ó. E a vós, os que tendes dinheiro, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei sim. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, o Senhor está convidando o que não tem dinheiro e o que não tem nada. Ele está convidando, vinde comprar de mim sem dinheiro. E esse texto aqui, automaticamente, ele já me remete para Apocalipse
Apocalipse 3, se não me falha a memória. 3:11, vamos abrir lá. É o povo de Laodiceia, né? Apocalipse 3, no versículo 11. Não, aqui no caso Apocalipse 3:11 fala do que você guardar o que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? Mas vamos lá. A quem vencer, Laodiceia. Aconselho-te que de mim... Olha que interessante, no versículo 18, Apocalipse 3, no versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ou seja, vamos explicar o ouro provado no fogo. O ouro que está provado no fogo, na verdade, eles fervem o ouro ali, né, derretem ele, aí as impurezas todas sobem, eles retiram a impureza, o ouro fica puro, ou seja, fica mais valioso. Mas veja bem, quem já viu o Senhor vendendo ouro aqui alguma vez? Mas olha o que ele diz: aconselho-te que de mim compre o ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Bom, fica um pouco controverso com aquela palavra lá que diz que os ricos não herdarão o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? A idolatria do dinheiro. Então olha aqui, ó. Para que te enriqueças. Mas olha aqui, como é que joga por terra totalmente a história dos talentos, que é voltada para o dinheiro, ó. Para que te enriqueças de vestes brancas. O que é veste branca? Santificação. É disso que ele está falando, ó. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. O que é a vergonha da tua nudez? Se você santificar, a vergonha da tua nudez é pecado. Porque logo quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estava nu. A vergonha da nudez, tanto que eles pegaram a folhinha. E o Senhor falou: quem foi que falou que vocês estavam nu? Então a vergonha da nudez é pecado que ele está falando aqui. E o Senhor está mandando te cobrir. Como é que você cobre a nudez do teu pecado? Santificando, que é através das escrituras. É disso que ele está falando. Aí vem aqui, ó. E que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Peraí, o crente hoje não quer nem ser repreendido acerca dos erros. Mas olha o que o Senhor fala aqui: eu repreendo e castigo todos quanto amo. E esse Deus de amor que as igrejas estão pregando aí? Que você pode permanecer pecando, você pode permanecer sem conhecer as escrituras, você não precisa pregar para ninguém, a função ID não precisa ser desempenhada. Entendeu? Olha o que o Senhor está falando aqui. Eu que estou falando? Preciso nem pregar, só aqui, ó. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então, se você está sendo castigado, está sendo repreendido, é gesto de amor da parte de Deus para você. Mas a maior coisa hoje, a coisa mais difícil é você repreender um crente à luz das escrituras e ele aceitar. Ele não quer. Mas o Senhor falou que é repreender. O Senhor falou que é repreender. Por que o crente tem tanto problema em aceitar a repreensão dessa forma? Então vejamos aqui, ó. Ainda fica um troço que é bem complicado. Por quê, ó? Para quem que ele está falando isso? Para o povo de Laodiceia. Era uma cidade muito rica. Aí ele fala aqui, ó. Versículo 17. Como dizes, rico sou, porque a cidade era muito rica. Como dizem, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora preste atenção. Laodiceia era uma cidade como é que se diz? Fabricante de muitos tecidos. Os melhores tecidos da época era a Laodiceia que fazia. Então eles tinham muito dinheiro por causa disso. Mas se eles faziam os melhores tecidos, as melhores roupas estavam lá. Mas o Senhor falou que eles eram nu. Olha bem. Quando o Senhor chamou eles de cego, também Laodiceia, eles eram fabricantes do melhor colírio do mundo. Era a Laodiceia que fabricava. E o Senhor chamou eles de cego. Por que cego? Se eles tinham os melhores colírios do mundo. Aí o Senhor também chamou eles de pobre. Mas como? Se eles mesmo falavam que rico sou. Por que pobre? Pobre porque eles não tinham a riqueza de Deus. A riqueza a qual Deus tem por riqueza. Que está no versículo 18 aqui embaixo. Ó. Que compre de mim veste branca para que te vista. E não apareça a vergonha da tua nudez. Ou seja, para de pecar. Aí você vai ser rico diante de mim. Então essa riqueza a qual eles pregam hoje aí, já contradiz lá também 1 Timóteo, acho que é 6,9, não recordo, né, que diz que os que querem ser ricos caem em tentações loucas e nocivas, a qual converge em perdição e ruína. É inferno que ele está falando. Meu Deus do céu. Então, veja bem, eles eram fabricantes dos melhores tecidos, mas o Senhor chamou eles de nu. Eles tinham os melhores colírios, mas o Senhor chamou eles de cego. Eles eram ricos, mas o Senhor chamou de pobre. Entendeu? Olha como é que são os negócios. Então, se eles dizem que rico sou e de nada tenho falta, mas o Senhor chamou de miserável. E miserável, quem é miserável? Que carece de cuidados.
Mas o Senhor chamou eles de miserável. Mas como se eles eram ricos? Eles eram ricos aqui na terra, perante a visão humana. Mas perante a visão de Deus, ele era um pobre, cego, desgraçado e nu. Então nós temos que parar com essa meninice e parar de entender que essa história de Bíblia para você ficar rico não serve para você, para nós, entendeu? Bíblia é um mapa que te conduz para a salvação, que é Cristo Jesus, não para você ficar rico. Quer ficar rico? Vai trabalhar, vai estudar, vai se converter. Converta-se e estude, porque o crente, até o crente hoje, sem falar todo brasileiro, ainda tem a mania de querer ficar rico da forma fácil. Embora a Bíblia não, a televisão já mostrou várias vezes que existe grande corrupção por parte da loteria, lotomania, tudo isso, mas o povo ainda acha que vai ficar rico jogando lá nessa safadeza, que é lavagem de dinheiro para muitos, que não é nada secreto, mas o povo continua jogando. Por quê? A maneira de enriquecer ilicitamente, facilmente, que é trabalhar, o brasileiro não quer. O brasileiro não quer trabalhar e muito menos ler Bíblia. Entendeu? Não quer estudar. Porque ele acredita que o Deus que ele serve, ele não precisa estudar para o concurso público. O que ele precisa é confiar em Deus. Aí o cara que estudou, que Deus é esse? Que justiça de Deus é essa? Você que não estudou entrar e o cara que estudou pra caramba não entrar no curso. Não conseguia entrar no emprego porque ele estudou, ele fez por onde, ele negou as suas vontades para poder estudar, aprender e ir lá fazer um bom desempenho. Aí você não faz nada, fica o dia todo dormindo, passeando, fazendo um montão de coisa, não lê nem a Bíblia e acha que Deus vai te dar essa vitória? Não vai, irmão. Deus é justo. Seria justo isso? Pensa bem. Se você tivesse estudado, você sendo crente, estudou pra caramba, o cara que não estudou nada entrar. A primeira coisa que você fala, isso não é justo, não é assim que funciona? Então vocês têm que parar. Tem que entender o que Deus é. E o que Deus é justo. Então você jamais vai entrar num lugar se você não estudar. Pode acreditar nisso. Isso eu tenho certeza, não tenho sombra de dúvida. Voltando aqui para nosso texto, ó. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse receberia o meu dinheiro com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Ou seja, o galardão passou para o que trabalhou. Então o Senhor mais uma vez reconheceu o cara dos 10 talentos lá. Ó. E esse aqui que não fez nada, que escondeu, o Senhor já deixou ele de lado. Agora vejamos aqui, ó. Olha o que continua falando para ele aqui no versículo 29. Ó. Porque a qualquer que tiver, será dado. Ou seja, você tem os dons e trabalhou para isso, será dado o quê? Dado o galardão, as pedras na sua coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. É o que ele está falando aqui. E terá em abundância. Mas o que é abundância? Não é aqui na terra. A abundância que ele está falando é o gozo do Senhor, vida eterna, lá onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá frio, não haverá calor. Entendeu? É disso, essa é a abundância. O plano original, que era o Éden lá no início, é isso que ele está falando aqui. Essa é a abundância. Não é nada terreno aqui não. Ter carro importado, mansão, casa com piscina, casa de praia. Não é disso que ele está falando aqui. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Olha só. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Não tem santificação? Até o pouquinho que você acha que tem vai ser tirado. Aí olha só o que acontece. Está falando da coroa aqui, que a gente falou lá em Apocalipse 3:11, né? Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Precisa explicar o que é isso aqui? Pranto e ranger de dente? Não precisa explicar, né? Mas quem ele vai jogar aqui? O servo inútil. Então hoje, se você se diz servo de Deus e você não prega, não conhece as escrituras, não vai buscar quem precisa, não dá uma palavra, não conduz ninguém a Cristo, não conduziu ninguém a Cristo esse ano ainda, não estou nem falando dos anos anteriores, só esse ano. Nós estamos no mês 6, né? E você até hoje não conseguiu conduzir ninguém a Cristo, não aprendeu as escrituras para ensinar. Se você, mas eu não sou diácono, não sou pastor. E quem foi que falou que é só pastor e diácono que tem que conhecer as escrituras? Quem foi que falou? Servo. Todo servo de Deus tem que conhecer as escrituras. Até porque 1 João 2,4 deixa bem claro. Todo aquele que diz que eu conheço e não guarda os mandamentos e estatutos é mentiroso e nele não está a verdade. Mandamentos e estatutos. Não conhece? Você é mentiroso. Apocalipse 22,15 fala que os mentirosos vão para onde mesmo, hein? Então, sem essa que eu não sabia. Sem essa que eu não sabia. Não conhece a palavra de Deus? Você não pode nem ser chamado de servo. Porque hoje um engenheiro, para estudar engenharia, para colocar em prática a engenharia, ele tem que estudar. Um advogado que não conhece lei, ele não pode advogar. Concorda?
Um motorista que não tem carteira, que não estudou para tirar uma habilitação, não estudou as leis de trânsito, ele não pode dirigir, segundo as normas de trânsito brasileiras, vigente aqui no nosso país. Ele não pode fazer nada, certo? Então, qualquer profissão que eu digo, para você desempenhar, você tem que ter conhecimento básico, pelo menos, ruim de tudo, básico, você tem que saber alguma coisa, né? Básico não, para você ser eu tô falando até besteira aqui. Se você é um profissional, você tem que ter conhecimento, tem que ser perito no que você faz. Por exemplo, um médico, se ele não estudar medicina, como é que ele vai fazer uma cirurgia? Não tem como. Então é isso que a gente precisa entender. A gente tem que largar de meninice. Aprenda as escrituras para você poder falar, porque a coisa mais difícil hoje, eu vejo no meu trabalho, eu passo aí no meio do povo, e no povo que se diz de Deus. Vai falar de Bíblia com eles são os primeiros a correr embora de perto de você, porque o povo que se diz de Deus não quer falar da palavra de Deus. Por quê? Porque passa vergonha, porque não conhece as escrituras. Tá me entendendo? Então, que esse breve estudo aqui, não está nem tão breve assim, né? 55 minutos, que ele possa nos ajudar e que, em nome de Jesus, você não venha olhar esse estudo com um olhar crítico, mas sim com um olhar de acusação. Mas acusação não da sua pessoa, do seu pecado, e colocar em prática, colocar para fora, colocar em prática a salvação, a santificação e botar para fora tudo isso que não glorifica o nome do Senhor, porque aí sim seremos santificados. Como diz Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se a gente não santificar, não veremos a Deus. Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra, em nome do nosso Senhor Jesus.